mas eu realmente gosto muito de medicina, estou gostando muito do meu curso. E eu persisti, não tinha outro jeito. A minha mãe sempre falava, você tem 2 caminhos, ou você chora e estuda. Então, eu preferi chorar enquanto eu estudava e... Você acha que o fato de você ter criado essa rotina também por causa do Insta, dos canais de compartilhar, te gerou uma disciplina a mais para você estudar ou você acha que não? Eu acho que com certeza, porque se eu não estudasse, eu não tinha conteúdo para postar. Então, basicamente, o meu perfil durante esse tempo foi isso. O meu conteúdo era o que eu estudava. Então, assim, se eu criava uma rotina nova, se eu descobria um método novo de estudo, ou se eu descobria um aplicativo que pudesse me ajudar melhor, eu compartilhava isso. Esse era o meu conteúdo. Então, assim, eu precisava estar estudando e mostrar que eu continuava estudando, apesar de todas as adversidades, para que as pessoas continuassem conectadas comigo. Isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala de Insta, eu vi que você já trabalha com 7 anos, né, nessa área e tal. Então, você entrou na área quase que pré-histórica do Insta, né? Onde a galera... Não existiu Stories, né? Não, era Snapchat. Era o Snapchat que tinha os Stories e tal, e o Insta, basicamente, eram as fotos que a galera postava e tal. E na época das fotos, nessa época, principalmente, não tinha nem aquele algoritmo que ordenava o perfil do Insta, as fotos, pelo conteúdo que você mais curte. Hoje o Insta faz isso. Né? Você abre o Insta, não é a ordem cronológica. Antigamente era. Então, as fotos que os que estavam ali eram as mais recentes e você ia descendo. Não existia uma briga tão grande pelo seu like. Né? Porque hoje o algoritmo todo meio que ordena e ele entende, sei lá, que você vai rolar... pelo seu perfil, né? Vai pelo meu perfil, então ele sabe que você vai scrollar lá provavelmente um número X de fotos e que a sua tendência é dar like em determinados perfis, então ele vai te mostrar primeiro esses perfis, né? Mas eu me lembro que era uma época em que nós tínhamos um perfil muito grande de fotos, né? O Insta era uma rede de fotos e o negócio foi... Como é que era você buscar um conteúdo de fotos para você falar de, sei lá, de física ali no meio? Como é que era essa loucura? Eu postava muitas fotos dos meus resumos. Eu gosto muito de coisas de papelaria, então eu sempre deixava uma mesa bonita para chamar a atenção das pessoas, para aprender, e os meus resumos. Então, foi basicamente isso. Assim, quando surgiu o carrossel, foi uma coisa muito boa, porque eu podia postar várias coisas que elas viam, assim. Mas, basicamente, era isso. Era uma foto... Porque, quando eu comecei, eu não tinha esse ímpeto de falar, caramba, eu vou estar num podcast daqui a 5 anos. Eu sempre quis ser muito boa e sempre pensei, vou mudar para São Paulo quando eu estiver formada, porque eu quero ser uma médica conhecida, eu quero ser uma médica que as pessoas busquem. Mas nunca foi um desejo trabalhar com internet, nunca foi uma pretensão. Até porque nessa época nem se falava, nem tinha essa ideia de o Instagram vai virar o seu trabalho. Então as fotos eram assim, meu resumo, ponto, e acabou. No máximo, a minha escrivaninha bonita. Eu sempre gostei muito de ir para a biblioteca. Então, assim, eu ia para uma biblioteca diferente em Brasília, a biblioteca da UNB, a biblioteca da Câmara. E são visuais bonitos. Então, eu tirava foto daquilo, as pessoas gostavam e seguia nesse embalo, assim, sabe? Você é de Brasília? Sou de Brasília. Ah, que legal. O Alex adora Brasília, né? Adoro. Nunca foi pra lá. Brasília é uma cidade muito boa. Eu gosto muito de lá. Adoro a cidade, as pessoas acham que todo mundo mora ali naquele gramado verde que o Jornal Nacional passa. E Brasília é muito mais do que isso, assim, é uma cidade super rica culturalmente. Sou suspeita, eu gosto muito de lá. Ah, que legal. E eu me lembro, eu tô te falando porque você sabe que eu tinha um hobby com um amigo meu, que a gente criou um Instagram na época chamado Clube do Hambúrguer. A gente parou de atualizar porque chegou uma época que consome tanto tempo do trabalho que você acaba não tendo horas para se dedicar ao Insta, porque ele demanda realmente um trabalho muito forte. E eu me lembro que nós tínhamos algumas sacadas naquela época. Primeiro que a gente postava hambúrguer, né? E um conceito que a gente tinha era que a gente só postava o hambúrguer que a gente, de fato, tinha ido na hamburgueria e tinha comido o hambúrguer. Né? Era só coisas reais, né? E, cara, olha cada doideira que nós tínhamos. Por exemplo, a hora de postar o hambúrguer. Então, por exemplo, o que tem quarta-feira à noite? Futebol. Futebol. É a hora que... O intervalo do futebol era uma hora que bombava. Então, a gente esperava chegar ali, o juiz deu 2 minutos, pumba, subia o post. Porque era a hora impressionante, que dava um gás mesmo de audiência e tal. Você chegou a
pensar em insights de horários, de agenda, de olhar tudo isso ou não? Sim, depois de um tempo, assim, depois de 1 ano e meio mais ou menos postando, eu comecei a receber coisas de marcas, né? Eu comecei a não trabalhar de fato para ganhar muito dinheiro, mas eu comecei a receber algumas coisas e a minha mãe tem um tino assim muito grande. Ela falou, cara, começa a analisar o que as pessoas gostam mais, o que as pessoas gostam menos. E foi bem na época que começou várias meninas que postavam coisas de maquiagem, de moda e tal. Elas começaram a falar sobre isso. Então, tipo, tinha horário X para postar. Então, eu sempre pensei assim, e eu não fazia, sei lá, eu não fazia um post na hora da aula, porque eu sabia que estava todo mundo, basicamente, né, deveriam estar todo mundo assistindo aula, e eu sabia que aquilo ali não ia dar certo. Num domingo, por exemplo, eu evitava postar, porque eu acho que podia dar um gatilho de, cara, a pessoa está num domingo descansando, às vezes pós-simulado, não vai ser legal, não vai dar um engajamento bacana. Então, assim, acho que depois de uns 2 anos eu comecei a dar uma balanceada, o que seria interessante e o que não seria interessante, sabe? E é muito louco, parece que não, mas eu acho que aqui fica um insight interessante, né? Por exemplo, aqui na live, a gente pensa diversos detalhes, assim, por exemplo, sei lá, a gente vai mandar um e-mail falando de um curso, de um evento que a gente vai convidar as pessoas. Então, a gente tenta pegar, eu imagino que a pessoa chega de manhã, quando chega de manhã já tem 500 e-mails na pasta. Se eu mando o meu e-mail às 7 da manhã, o meu vai ser mais um no meio de 500. Sim. Então eu comecei a olhar e falar, poxa, não é um bom horário. Eu, pelo menos, eu imagino que grande parte das pessoas, ou muitas pessoas, chegam de manhã e faz uma limpada na pasta. E aí depois... Então a gente começou a entender que, poxa, não é um bom horário o meu ser mais um no meio do monte. E aí a gente começou a falar, poxa, e se a gente mandar logo que a pessoa volta do almoço? Sabe? Então a gente começa a fazer vários testes para tentar identificar aonde que eu consigo pegar ali a minha audiência de uma forma onde ela consiga dar um pouco mais de atenção pro meu post. Então, acho que essa é uma dica bacana que a gente traz aí, né? Muito. Inclusive, eu fiz isso hoje, por exemplo. Hoje eu faço parte de uma liga chamada Amaro Riso, que é uma liga de palhaçoterapia. É como se fosse um Patch Adams, mas, assim, é realmente uma coisa séria. Não é palhaçada, sabe? É muito legal. E aí eu pensei, cara, eu vou postar isso na hora do almoço, porque tá todo mundo ali mais tranquilo, rolando o Instagram. E é isso, sabe? Ontem mesmo eu cheguei super cansada, mas ainda assim eu fui fazer umas coisas para levar para a faculdade. E eu pensei, vou postar no horário onde está todo mundo indo dar aquela última rolada nas redes sociais. E porque, assim, vestibulando gosta de inspiração. E, basicamente, o meu público tem uma parcela muito grande de vestibulando. Então, se eu postar que meu dia foi super legal, que eu tive uma aula super legal na faculdade, eles vão curtir, vão enviar para o amigo. Amanhã ele vai ficar inspirado e vai salvar, vai querer voltar. Então, eu acho que é super importante a gente entender o nosso público e qual é o momento de postar. Às vezes, você fez um conteúdo, sei lá, você tem uma empresa de delivery. E, sei lá, o seu delivery é sobre produto de beleza. Você tem que postar num horário onde uma mulher, ela tá ali tranquila, sabe? Não vai ser no meio da tarde, que às vezes ela tá trabalhando, às vezes ela tá cuidando de alguma coisa em casa. Você tem que saber o horário que aquela pessoa... Óbvio que você não vai saber de tudo, não tem como mapear, mas pressupor, sabe? Aquele momento ali vai ser mais tranquilo para ela olhar o meu aplicativo que eu vou mandar uma manicure, sabe? Então, acho que isso vale muito a pena... pensar, mapear, porque por mais que a gente pense que redes sociais, você vai fazer um vídeo e vai viralizar e vai ganhar muitos seguidores, é muito ruim você viralizar do nada.